Muito, ok, muito bom dia a todos. É sempre uma grande alegria estarmos juntos aqui, ouvir as palavras de encorajamento que a irmã Roseli sempre traz para nós aqui na introdução, com muita naturalidade, fazendo aqui a recepção a todos que participam desse grupo. E é muito importante, né, nós sermos recepcionados com tanto carinho, com palavras de motivação, de enriquecimento para a nossa vida espiritual. Agradecer aqui hoje a irmã que orou, foi a irmã Adriana, não foi isso? A irmã Adriana fez a oração. Muito obrigado, irmã Adriana, pela oração, que certamente nos aproximou um pouco mais do trono da graça. E nessa manhã eu quero conversar um pouco com vocês, e a nossa mensagem está baseada no livro de Joel. É um livro bem pequeno que nós temos no Antigo Testamento, porém com uma mensagem grande, uma mensagem muito forte, muito profunda e poderosa ao nosso coração. Esse livro, se você está procurando aí, tentando encontrá-lo, né, ele fica entre o livro de Oséias e o livro de Amós, depois de Oséias e antes de Amós. E a gente vai meditar em alguns versos aqui na mensagem do livro de Joel, começando aqui no capítulo 1, versos 2 até o 4. Joel, capítulo 1, versos 2 a 4. Está escrito assim na palavra do Senhor: Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Então, aqui fala de um cenário de crise, de destruição, de praga. Todavia, o tema da nossa mensagem hoje é tempo de crise, tempo de dificuldade, de tragédia, também é um tempo de esperança. E o pano de fundo, né, toda a mensagem do livro de Joel, ela tem como pano de fundo esses versos, o que aconteceu aqui, conforme relatado nesses versos que nós acabamos de ler. E essa pergunta que é feita aqui, aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Eu creio que você vai concordar comigo que essa é a mesma pergunta que nós podemos fazer hoje diante dos acontecimentos aí nos últimos anos, né? A cada ano a gente vê o cenário de crise em todos os aspectos, né? Todas as áreas, crise na natureza, crise no mundo político, no mundo social, no mundo espiritual, religioso. A gente vê crise por todos os lados, de todas as formas, de tal maneira que a gente poderia hoje sim fazer essa pergunta: aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Então, tendo esse pano de fundo, eu quero pensar aqui em quatro lições que a gente pode extrair no livro de Joel. A primeira é que a tempestade, a crise, a dificuldade mostra para nós, revela para nós, escancara para nós a fragilidade das instituições humanas, de toda a estrutura e instituição humana. A gente percebe aqui que os gafanhotos, no capítulo 2, verso 25, eles são comparados a um grande povo, né, equivalente a um grande exército. Mas no capítulo 2, verso 25, diz assim: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Então, aqui fala de destruição provocada por esses gafanhotos, por esse exército. E essa praga destruiu toda a estrutura de manutenção do povo. O que estava nos celeiros, em depósitos, o que estava plantado, todo o mantimento que eles tinham, o gafanhoto devorou tudo. Sabe o que isso mostra para nós? Que as estruturas humanas, elas são frágeis.
Por isso que nós não podemos depositar toda, e eu digo assim, toda a nossa confiança nas estruturas humanas. Eu não digo que a gente não deve confiar, não deve se valer em momentos da nossa vida de estruturas e organizações, instituições humanas. Todavia, nós não podemos depositar toda a nossa confiança nisso. E hoje, via de regra, quais são as estruturas, né, que o ser humano deposita a sua confiança? Nós depositamos a nossa confiança nos recursos financeiros. E aí vem toda a orientação nessa área financeira que a gente deve se prevenir, deve ter ali um pé de meia, né? Deve guardar ali para momentos de dificuldade, e está certo, né? A gente deve cuidar disso, mas não podemos confiar completamente nisso. Recursos financeiros. As pessoas também confiam muito na questão do poder político, especialmente em anos políticos, né? Esse ano, nos Estados Unidos, é um ano político. Aqui no Brasil também nós temos um ano político para eleição de prefeitos e vereadores. E nessa época agora, principalmente agora no segundo semestre, a gente começa a perceber uma agitação muito grande por parte das pessoas nesse sentido. As pessoas preocupadas, começando a tomar partido, a querer defender A ou B, defender esse ou aquele partido, de tal maneira que a gente percebe o quanto as pessoas, de maneira geral, depositam a sua confiança nisso. Poder político, representação política e outra estrutura que o mundo deposita muito a sua confiança é na questão do poder científico. E aí surgem cada vez mais novas doenças, e aí começam a olhar para a ciência e buscar respostas, buscar alternativas para solucionar os problemas que vão assolando o nosso mundo, que vão trazendo grandes dificuldades. E as pessoas vão confiando nessas estruturas, mas o que a gente percebe é que, a partir da mensagem de Joel e do que acontece em nosso mundo, é que os recursos humanos, que as estruturas humanas, elas são muito frágeis. As realidades humanas são muito limitadas. E por que são limitadas? Porque existem no contexto de um mundo de pecado. Por isso são limitadas. Porque os valores estão invertidos em todas as áreas. Os valores estão invertidos. Há uma história interessante de um ladrão que entrou numa grande loja à meia-noite, e esse ladrão não roubou nada. Mas como assim? O ladrão entra numa loja e não rouba nada. Exatamente isso, ele não roubou nada. A única coisa que ele fez foi trocar ali os preços das mercadorias, misturou tudo ali, os preços, e aí no outro dia, quando abriram a loja, os funcionários não perceberam essa troca nos preços e os clientes começaram a chegar, e aí foi uma confusão danada, porque tinha gente querendo levar uma TV de plasma e feliz da vida porque a TV de plasma estava no preço de uma tábua de passar roupas. Outros revoltados porque uma mesa, uma tábua de passar roupas estava no preço de uma TV de plasma. E os valores ali, os preços, tudo trocado, tudo invertido. Sabe? O inimigo de nossas almas, entendendo ele que ele é o príncipe desse mundo, né? Entendendo ele, né? Sendo o príncipe desse mundo, ele não fez questão de roubar nada, entendendo que tudo já era dele. O que ele fez? Inverteu os valores. E aí todas as estruturas humanas que nós temos nessa terra têm os seus valores muitas das vezes invertidos. E por isso que são frágeis, e por isso que nós temos que ter muito cuidado quando depositamos toda a nossa confiança nesses recursos financeiros, poder político, poder científico ou demais estruturas humanas que nós temos nessa terra. Então, a primeira lição que nós extraímos aqui é que a crise, quando vem a tempestade, quando vem as catástrofes, as tragédias, mostram para nós a fragilidade das estruturas e dos recursos humanos que nós temos a nosso favor nessa terra. A segunda lição é que as crises, queridos, elas são permitidas por Deus para chamar o seu povo ao arrependimento. Se você vê aqui no verso 13, também no verso 14 do capítulo 1, voltando ao capítulo 1 de Joel, diz assim: sacerdotes,
vistam roupa feita de pano de saco e planteiem, ministros do altar lamentem, ministros do meu Deus, não há mais ofertas de cereais e libações, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Esse, essa atitude aqui nos lembra um episódio ali muito forte na história do povo de Israel, que foi durante o reinado do rei Josafá, está relatado no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, em que o rei Josafá, quando se viu ali cercado por um poderoso exército, por um grande inimigo, o rei Josafá ele convoca o povo de Deus, o povo de Israel, e apregou ali um jejum em todo o Judá. E diz lá no verso 4 que Judá se congregou para buscar o Senhor, para pedir o socorro do Senhor, e de todas as cidades vieram gentes para buscar o Senhor, para clamar ao Senhor. Então a crise nada mais é do que uma oportunidade para que o povo de Deus se reúna, quer online, quer offline, quer num cenário virtual como esse que nós temos aqui, ou presencial, como um grande movimento que aconteceu recentemente ali em Brasília, o Maranata. Então, essas crises acontecem para chamar o povo de Deus para se reunir, para buscar, para clamar pela manifestação do poder de Deus, pelo derramamento do Espírito Santo em nossa vida, para que sejamos capacitados ainda mais para cumprir a missão do Senhor aqui nessa terra. Então, a segunda lição é que as crises são oportunidades para que o Senhor Deus possa convidar o seu povo, convocar o seu povo para buscá-lo. E nós devemos nos unir a isso, a esses movimentos de oração, esses movimentos de clamor e de preparo para o cumprimento da missão. E a terceira lição, queridos, é que as crises também são ocasiões para grandes promessas de Deus. Às vezes nós conseguimos enxergar somente as consequências negativas em decorrência de crises, de catástrofes, de tragédias que assolam o nosso mundo, mas também podemos enxergar nisso ocasiões em que Deus faz grandes promessas. As maiores promessas de Deus, queridos, são dadas em um tempo de crise. A primeira grande promessa que nós temos na Bíblia foi num cenário de crise. Lá no Jardim do Éden, tudo estava perfeito quando, de repente, os nossos primeiros pais transgridem uma ordem de Deus, desobedecem a vontade de Deus ali, e a ordem era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e quando isso acontece, então a crise ali começa a impactá-los, eles se sentem nus, envergonhados, e já começam a sofrer ali as consequências do pecado, e no meio daquela agonia, daquela crise ali, quando Deus aparece ali para conversar com o casal, com seus filhos, Adão e Eva, ele faz então uma promessa que não era somente para eles, mas para toda a raça humana que viria a partir deles. A promessa era que viria um descendente da mulher, Jesus Cristo. Gênesis capítulo 3, verso 15. E esse descendente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente. Que promessa! Que promessa extraordinária! Mas foi dada num tempo de crise. Quando isso se cumpriu, que Jesus veio a essa terra para derrotar Satanás, e Jesus estava morto lá na cruz, e os discípulos desapontados e fugiram, e num cenário ali de crise, Jesus aparece após a sua ressurreição a eles, e depois de 40 dias em que Jesus subiu aos céus, ascendendo aos céus, e aí anjos ali no meio dos discípulos renovam uma grande promessa. Em um cenário de crise, Jesus vem e renova a promessa. E através dos anjos é dito: varões galileus, porque vocês estão olhando para as alturas, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo aí subir, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele voltará a essa terra. E ali é renovada a grande promessa da volta de Jesus a essa terra. Nós temos ali o cenário do desapontamento de 1844, onde todos que acreditavam na volta de Jesus, em 22 de outubro de 1844, estavam desapontados, um grupo desistiu completamente da fé,
outro grupo voltaram para suas igrejas de origem, mas um grupo continuou estudando a Bíblia. Tivemos ali a visão de Irã Edson, tivemos ali Deus chamando uma jovem que teve um ministério profético chamado aos 17 anos de idade, e ali a promessa de Deus de que Jesus ainda iria voltar a essa terra foi renovada e ele precisava de um povo remanescente para dar essa mensagem, para renovar essa promessa diante de todo o mundo. Então, as grandes promessas que nós temos na palavra de Deus, elas são dadas em tempos de crise, de dificuldade, de angústia, de desapontamento. E aqui não foi diferente. O povo estava sem recursos, passando fome, os gafanhotos haviam destruído tudo, e nesse cenário nós temos a promessa de restauração. No verso 18 do capítulo 2 de Joel, diz assim: Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. E aí, a partir do verso 19, nós temos primeiro a promessa de restauração material. Se você estiver acompanhando aí comigo, a leitura, verso 19 diz: O Senhor respondeu ao seu povo: Eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca, deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. E aí vem a promessa sequenciada do não temas, né? Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e azeite. Restituirei, que palavra forte essa aqui, irmãos. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. E nunca mais, essa expressão aparece duas vezes só nesse trecho aqui que estamos lendo, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais, terceira vez, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Isso nos lembra aquilo que eu preguei alguns dias atrás aí sobre a história de Mefibosete diante de Davi, dizendo: Quem sou eu para o Senhor lembrar de um cão morto, tal como eu? E Davi olha para ele e diz assim: Olha, eu vou restituir todas as terras que foram do seu avô Saul. Eu vou restituir tudo que você perdeu. É exatamente isso que Deus está prometendo aqui para o seu povo após aquele cenário de destruição. Eu vou restituir. Vocês estavam confiando nos mantimentos que vocês guardaram, que estava lá no estoque, em celeiro, mas tudo isso foi destruído. Agora eu vou agir. Eu vou restituir tudo que vocês perderam. E a promessa aqui não é somente de restauração material, mas também de restauração espiritual. Continue comigo aqui no verso 28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. Os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá, olha que promessa, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo se valeu disso aqui em Romanos capítulo 10, verso 13, diz exatamente isso, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Promessa de restauração material, promessa de restauração espiritual. E a gloriosa promessa que temos aqui do derramamento do Espírito Santo foi dada em um tempo de crise, e ela será cumprida totalmente em um tempo de grande crise. Repito, a gloriosa promessa do derramamento do Espírito Santo, ela foi dada em um tempo de crise. Já foi cumprida parcialmente em um tempo de crise, lá na igreja do Pentecostes, e vai ser cumprida totalmente, a chuva serôdia, também num cenário de crise, de tragédias, de catástrofes. Então, a crise também, queridos irmãos, é um momento para as grandes promessas de Deus. E a última lição que eu trago do livro de Joel nessa manhã é que as crises são também um prenúncio para o grande dia do Senhor. No capítulo 3, no verso 18, diz assim: E acontecerá que naquele dia, que dia? O dia do Senhor, os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Quando a gente pensa no dia do Senhor, nós somos tentados a pensar em um cenário somente olhando o cenário de destruição, de juízo, onde Deus vai manifestar ali o seu juízo. Isso vai realmente acontecer. Mas a partir do relato aqui de Joel, também devemos olhar para o dia do Senhor como um dia de alegria, um dia de cumprimento das promessas de Deus, um dia de júbilo, um dia de fartura, um dia de bênçãos. Esse verso de Joel, capítulo 3, verso 18, queridos, está falando do cenário macro, né, da finalização da história humana do pecado, ou de pecado. E essa linguagem aqui usada no capítulo 3, verso 18 de Joel, ela é ampliada nos dois últimos capítulos da Bíblia, 21 e 22 de Apocalipse. E nós notamos, queridos, que a Bíblia ela fala para nós de juízo, fala sim de juízo, fala de trevas, fala de angústia, fala de tristezas, de sofrimento, de crises, de tragédias. A Bíblia fala de tudo isso. Mas a última palavra da Bíblia, escuta bem isso aqui, a última palavra da Bíblia é sempre uma palavra de esperança. Repito, a última palavra da Bíblia, guarda bem isso no seu coração, é sempre uma palavra de esperança. Como diz Billy Graham, eu li, fiquem tranquilos, eu li a última página da Bíblia. E a Bíblia traz para nós uma certeza, não em instituições humanas, em recursos humanos, mas em Deus, o nosso Senhor e Criador, em Jesus Cristo, o nosso Salvador, no Espírito Santo, nosso orientador, conselheiro, companheiro. Nós temos a certeza de que a esperança é certa, a esperança é viva, e nós podemos tomar posse dela e acreditar. Essa crise, ou as crises que nós enfrentamos, que a gente vê no mundo, ou vê mesmo perto de nós, na nossa vizinhança ou na nossa casa, os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos, queridos irmãos, mostra para nós que o cenário profético é plausível. O cenário profético é plausível e que está muito perto das maiores profecias que nós temos na Bíblia também se cumprirem e Jesus regressar a essa terra. A gente olha para tudo isso e vê que de uma hora para outra tudo pode mudar. De uma hora para outra tudo pode acontecer. Mas diante de todo esse cenário, não devemos nós ficar fazendo especulação, ficar marcando datas, né? Tem gente que é tentado nisso, né, de ficar especulando, marcando datas. Não faça previsão. Fique fazendo previsão. Faça provisão. Provisão espiritual para a sua casa, para a sua família. Não faça previsão, faça provisão. Não marque datas, não fique marcando datas, mas sim marque uma data diariamente para estar na presença de Jesus. Seja entre os amigos, entre os irmãos, seja aqui no Gursix, junto à sua família,
na igreja, marque uma data diariamente para renovar suas forças, para renovar suas esperanças, para beber da fonte que jorra para a vida eterna. E aí não vamos temer nada. Quem tem Deus não precisa temer nada. Tudo pode acontecer com qualquer um de nós, com todos nós, mas se nós temos Deus, nós temos a esperança, nós temos mais do que a esperança, a certeza de que a vitória é certa. Nessa manhã você possa renovar a sua esperança no breve retorno de Jesus a essa terra e a sua certeza de que muito em breve você vai se encontrar com Ele, com todos os queridos que já descansaram nessa mesma promessa, nessa mesma esperança, e estaremos juntos, reunidos longe de tragédias, de crises, de incertezas, de inseguranças, mas nos Mas braços de Jesus, vivendo e reinando com Ele para todo sempre. Que essa seja a minha e a sua certeza nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Nós vamos mais uma vez ter uma oração de bênçãos, de gratidão.